Olá, estamos ao vivo nesse horáriozinho de almoço especial hoje. Hoje a gente vai ter uma convidada muito legal, uma pessoa que conhece tudo de casamento, tudo de internet, para a gente poder compartilhar bastante aqui. Vamos aguardar a Lari entrar para a gente poder chamá-la. Vamos esperar a Lari entrar. Hoje a gente vai falar sobre data, a escolha da data. Você pensa, Indira, a escolha da data é fácil. Não, tem segredo. Tudo tem segredo, tudo tem um segredinho especial. Oi, Carol! A Lari entrou. Vamos esperar aqui só aparecer o pedido de participação. Mandei aí, Lari. Oi! Oi, rainha! Como tá? E aí, Tão bom ver você aqui. Deixa eu ajeitar aqui que ficou meio pertinho esse negócio de tela dividida, né? Minha cara tá toda cortada. Tá pela metade. Chega um pouquinho pra trás aí. Aí. Aqui, agora tá conseguindo me ver direitinho? Que delícia, tô te vendo ótima, sorrisão como sempre. Ai, como é que a gente não fica, né? A gente tem que dar graças a Deus por tanta coisa nesse momento, né? A gente tem tanta coisa para agradecer e eu acho que a gente atrai aquilo que a gente transmite. Então, se a gente inicia nosso dia com um sorriso no rosto, com energia positiva, eu acho que a gente traz essa energia positiva. Rainha da inspiração, você, ó, já chega tipo, trazendo um up aí no nosso astral. Tem que ser. Pra gente conversar com o meu público, que você sabe, né, Lari? A gente tá aqui falando com aquelas noivas que estão bem no comecinho. Aqueles noivos, aquelas noivas, aqueles casais que estão cheios de dúvidas. Então, a gente tem falado, assim, de uma maneira muito simples, muito direta com eles, pra gente poder realmente trazer um conteúdo que possa acalmar os corações, não é? Porque haja ansiedade nesse primeiro momento, né, Lari? Você que trabalha lá no Lamour já há um tempo, acompanha, também tem os grupos das noivas, né? Você acompanha muito essa ansiedade. Quando elas entram pilhadas de ansiedade, né? Elas entram pilhadas. Às vezes a gente tem noivas que entram em escalas bem diferentes. Tem a que entra, tipo assim, noivei ontem. Na verdade, tem aquelas que já ficam assim, ó, no gatilho. Já tem o link para entrar, tô só esperando o pedido. Na hora que recebe o pedido, Lari, finalmente aconteceu! Me bota agora! Me bota no grupo, que agora eu tô noiva. Agora eu tô noiva. Tem umas que preferem entrar já quando já estão com um caminho um pouquinho mais trilhado, né? Ainda que seja um pré-orçamento em alguns lugares, com ideia de lugar em mente. Eu acho que, não sei se é um padrão que você recebe também de noivas, mas normalmente a primeira coisa que elas têm em mente é o lugar, antes mesmo da data. Elas e você sabe que uma das coisas que eu tenho conversado muito aqui é exatamente essa questão dos passos que elas acabam muitas vezes buscando informação no Instagram, em blogs e tal, e elas ficam super confusas de por onde de fato começar, né? Então elas começam, às vezes, a maioria das vezes elas começam assim, elas mandam um monte de pedido de orçamento, sem data, sem local, sem saber ainda nada, porque elas querem saber quanto que vai custar, porque elas têm muitas dúvidas com relação a isso. E às vezes elas realmente começam aí pela questão do local. E eu tenho trazido para elas que elas precisam, respirar e fazer uns passos anteriores a isso, a você sair buscando local, a sair buscando os fornecedores. A gente conversa muito, né, Lari? A gente já teve várias conversas sobre prioridade, definir prioridades antes, né? Fazer uma boa lista de convidados. E eu acho que a escolha da data... Hoje eu até botei lá uma enquetezinha no meu stories para ajudar a gente sobre se as noivas têm seguido um caminho mais emocional ou mais racional para a escolha da data. Porque a escolha da data, ela pode sim ser uma estratégia. Você pode decidir a data estrategicamente para você conseguir não só boas economias, mas também acomodar mais a sua lista de prioridades. Então,
Se você definir essa lista antes, você consegue transformar cada passo do seu casamento em algo instrumental para atingir aqueles seus objetivos que você definiu ali na frente. Ficou bom Você isso, tá né? falando isso e para mim encaixa muito bem. Vou trazer agora o meu exemplo como noiva, que já tem uns 2 anos e meio de casada, mas que eu ainda me sinto, tipo, casei recentemente. Ah, mas é recém-casada ainda. Que é pouco tempo de casada. Mas a definição da minha data, Indira, teve muito essa questão de estratégia. A gente tem minha cunhada, irmã do meu marido, mora no exterior e ela teria que vir. Então a gente primeiro pensou em uma época que ela conseguisse férias mais facilmente e que fosse próximo ao aniversário dela. Aí ela viria e já comemoraria uma data especial para ela. Mas o maior lance da nossa estratégia de escolha de data foi o seguinte: primeiro, chuva. A gente fez uma pesquisa nos dados pluviométricos, né, da cidade. Escolhemos primeiro o mês que menos chove. Significa que não vai chover? Não significa. Não. Choveu no dia anterior e no dia seguinte, mas no dia não choveu. Tipo assim, ai meu Deus, ufa, escapei. Escapei. Mas é uma estratégia você pesquisar isso, né? A questão da chuva, do período. E a gente queria muito fazer uma viagem na nossa lua de mel. Só que a gente tava com o dinheiro apertado. Na verdade, a gente era aquele casal que queria um pouquinho de tudo, queria viver um pouquinho de tudo. E aí, o que foi que a gente pensou? Vamos viajar num período em que lá a estação... Tô anotando, viu, Lari? Porque tudo que é insight que vocês anotam... Eu imagino que as noivas devem fazer nossas lives assim também, com um lapisinho na mão. Lápis na mão, com certeza. Com certeza. Sim, então a viagem. Primeiro eu pesquisei mais ou menos a época que o destino tinha bons preços por não ser a alta estação. Então isso a gente já fechou um detalhe. E a gente resolveu viajar para voltar de viagem um pouco antes do carnaval. Então o que aconteceu? A gente conseguiu pegar preços bons porque a gente não estava lá durante o período de férias de carnaval. Foi ruim que a gente voltou carnaval sem dinheiro, trancado em casa. E tipo, acabou, vamos ficar em casa agora. Mas para o lado da economia do casamento foi muito bom. A gente fez o cálculo bem direitinho de quantos dias a gente passaria na lua de mel, para a gente conseguir viajar sem ter grandes gastos durante a viagem. Então, um outro ponto de vista com relação à estratégia da data. Pode ser olha como isso... E olha como isso tá ligado com as prioridades, Lara. Isso. A gente inevitavelmente antes definiu o que é importante pra gente. Você disse, é importante pra gente que a minha cunhada esteja. Isso. Prioridade. É importante pra gente a lua de mel. Tem muitos casais que a lua de mel é importante, mas tem muitos casais que preferem investir mais dinheiro na festa e deixar a lua de mel para um ano depois, para o aniversário de primeiro ano. Então, definir as prioridades faz com que a gente, inclusive, defina melhor as estratégias também de escolha de data. Com certeza. Tem casal também, Indira, que quer... A prioridade não, quando a gente casar, a gente quer ir para nossa casa. Então, faz aí uma média de quanto tempo vai levar para a reforma terminar ou para o apartamento novo entregar. Então, tudo isso é muito relativo, como você está falando. É escolha de prioridade. E dentro dessa escala de prioridades, além da gente tirar, por exemplo, o período do ano, por exemplo, no seu caso, a questão da chuva, se é um casamento ao ar livre, a questão, né, se for um casamento em um ambiente fechado, de repente optar por um período de chuva pode ser uma estratégia, porque é menos disputado, né? Porque não disputa com as noivas que vão eventualmente casar ao ar livre. Então, traçar essas estratégias pensando não só em período, mas também na data especificamente, né? Muito tem se conversado no mercado ultimamente sobre datas alternativas, né? Eu gosto de falar que o sábado não é o último biscoito do pacote, né? Não é. E você sabe a coisa mais importante? Elas acham... eu falei isso para um noivo essa semana, ele se acabou de rir, ele deu muita risada. Ele falou assim... Mas, Indira, você está sugerindo aqui para eu mudar para um domingo, mas domingo vai ficar desanimado, ninguém vai porque todo mundo vai trabalhar no dia seguinte. Eu falei, você vai me dizer que seus amigos não vão para a melhor segunda-feira do mundo. Você vai me dizer que quando tem ensaio da sua banda favorita na quinta-feira no verão, seus amigos trabalham na sexta-feira e você vai me dizer que eles não vão.
Você vai dizer que eles não bebem. Você vai dizer que eles não chegam 4 ou 5 horas da manhã em casa. Emenda. Tomam um banho e vão trabalhar. Por que que você acha que eles iam perder o melhor casamento do ano? Porque eu brinquei com a melhor segunda-feira do ano. Pois é. Por que que eles vão perder o melhor casamento? Por que que eles vão... Por que que as pessoas deixariam de se divertir porque elas trabalham no dia seguinte? Se é uma praxe, né? Não é do baiano, não, viu? É uma praxe das pessoas se divertirem a qualquer dia, né? Principalmente quando é uma data tão significativa, importante, uma data que é única. Não é uma rotina, você não vai perder noite toda a noite, né? E quem faz a festa são as pessoas. Eu digo porque eu já cobri casamento com bandas, tipo assim, Harmonia do Samba, e a galera tava desanimada no Já fiz sábado. E eu já cobri casamento domingo com banda baile. Banda que, assim, é aquele pacote que você fecha pista. Você sabe que meu casamento... E, ó, o pessoal Meu casamento mais curtiu. animado... Meu casamento mais animado de toda a história da minha carreira foi num domingo com DJ. Ó. De todo, assim. Aquele casamento que você falava, meu Deus do céu, isso aqui, como é que eu vou fazer? Como é que vai ser o fim dessa festa? Porque era assim, as pessoas realmente estavam num clima e era num domingo e não teve banda. Então, Tá vendo? a animação tava total nas pessoas. A animação tá nas pessoas, tá a forma como as pessoas querem ir. Então não tem essa. Casamento de manhã as pessoas curtem muito também. Dá pra curtir, dá pra ter inclusive uma festa mais longa, porque o pessoal vai, ó, animado. O pessoal vai animado. Infinito e além. Então é bem tranquilo. E eu acho que além dessa questão, assim, acho que é muito desmistificar, né? A gente tem muitos mitos. Então, o mito do sábado, de que, assim, a única data que... Se botar num sábado, meu casamento não vai flopar, não vai dar errado. É certeza de que vai dar certo. Não é, né? O que faz dar certo são outros elementos. E a gente sabe que as datas alternativas são muito mais econômicas, né? Sim, com certeza. Muito mais econômicas. Inclusive, eu vi no Reels que você colocou sobre combinação, né, de datas. Então, é outra coisa que... A casadinha é outra coisa que funciona muito bem, que dá super certo com os casais. Então, você, poxa, já sabe que tem alguém ali casando no dia anterior, faz um acordo, faz um combinado, vê se vocês não conseguem dividir algumas coisas. Por exemplo, tem espaço que cobra, que precisa forrar, né, Indira? E é uma forração, cobertura, som e luz, toda a parte de iluminação. Gente, que ninguém vai fazer, ninguém vai reparar que tá igual do anterior. Essa coisa tá na cabeça da noiva. Fica tudo essa parte de estrutura é muito tranquilo. Não chega a ser um meio a meio, mas gera uma economia muito grande. Não é um meio a meio por quê? Porque obviamente que a empresa não vai deixar. Então vamos supor, sua mesa de bolo ficou num determinado local, a empresa de iluminação vai gerar uma iluminação para aquela mesa de bolo. À noite do dia seguinte, essa mesa vai para outro lugar. Então, essa iluminação precisa ser repensada. Mas não tem o frete, o monto, desmonta. Então, é o que encarece, né? Isso gera uma economia. A equipe que precisa para tirar do caminhão, botar no caminhão, montar tudo aquilo ali. Só quem fica, né, Indira, nos bastidores de uma montagem sabe o quanto que é trabalhoso, o quanto que tem de gente envolvida, posicionando e colocando tudo. Então, se você reduz a equipe na metade, no dia você reduz um grande percentual do valor. Você reduz equipe, você reduz frete, você toda a parte de logística mesmo, até de material, desgaste do material, que é uma coisa que a gente normalmente não pensa, mas quando você monta e desmonta, você gerou um desgaste para aquele material que as empresas também precisam contabilizar, né? São materiais muito caros. Então, as casadinhas, elas são uma estratégia racional de escolha de data muito interessante. Agora, precisa de um pouquinho... casamento domingo implica necessariamente que seja pela manhã? Não, pelo contrário. A gente estava falando nisso antes de você entrar, Milton. A gente estava conversando exatamente que o final de tarde para um domingo é perfeito, porque a festa fica longa e as pessoas, elas curtem ali até madrugada dentro, porque eu já fiz casamento domingo à noite, inclusive. Nesse esquema do que a gente estava falando, né? De que as pessoas fazem balada durante a semana, como quinta-feira. Já fiz vários casamentos quinta-feira, que foram até 3, 4 horas da manhã, de maneira normal. Quem tá dentro do casamento não lembra que é uma quinta-feira. Esquece totalmente, gente, pelo amor de Deus.
A pessoa tá ali Um dia que você vai curtindo trabalhar coisas. cansado, pelo amor de Deus. Ou então Sem dá falar um que jeitinho, pede uma folga, é isso. Quando você tá conversando, por exemplo, que é uma pessoa próxima a você, você já vai saber a data do casamento dela, provavelmente com 6 Hoje em dia meses. as noivas todas usam Save the Date. Então, com o Save the Isso. Date, os convidados eles têm uma tendência muito grande a se organizar no trabalho, tirar folga, folga para se arrumar, para se maquiar, folga para. Então, assim, quem consegue fazer um banco de horas no trabalho, quem consegue trocar um plantão, enfim, tem várias Não é estratégias à aí que os toa que as convidados. pessoas se organizam para fazer um destination wedding. No destination wedding, os convidados não vêm no dia do casamento. Eles pegam uma folga, às vezes na sexta, na quinta, na segunda. Então, da mesma forma, os convidados, mesmo que sejam da mesma cidade, eles conseguem se organizar e conseguem realizar o casamento. Pega uma folguinha e curte sem essa preocupação, né? Pelo menos quem realmente está ali que mais importa, que é quem realmente tem relevância, né? Que vai curtir com você, que vai estar do seu lado, que vai estar Eu curtindo acho. com você. Eu acho que é A gente estava falando antes da pergunta sobre a racionalidade da escolha da casadinha, né? A forma como a casadinha tem que ser montada e exige um certo sangue frio dos noivos, tá? Isso é bem importante. Porque você pode ter dois caminhos para montar a casadinha. Você pode escolher o seu local e definir o local e esperar e pegar o contato da noiva da véspera do dia seguinte para vocês poderem ir conversando. Ou você já pode procurar o seu fornecedor de preferência, por exemplo, um buffet, um decorador, e ver a agenda dele, que dia que ele está naquele local. Então, Uhum. ou você começa pelo fornecedor de preferência, aquele que você quer viabilizar, mas se você começar pelo espaço, você não pode sair contratando tudo, porque senão você perde a oportunidade da casadinha. Eu tenho um casal, inclusive, que fechou um domingo recentemente. E nós estamos fechando foto, vídeo, maquiagem, tudo que não depende da outra noiva fechar, porque o sábado no local ainda está livre. Então ela vai esperar o sábado ser ocupado. Foi a Entendi. estratégia da assessora. Ela, O sábado ser ocupado. porque o local para ela era uma prioridade, né? O local para ela era uma prioridade, Pronto. exatamente. Então, e aquela data, aquele dia, aquele domingo especificamente. Então, Entendi. ela escolheu aquele domingo naquele local. Entendi. Ela vai esperar fechar a noiva do sábado, para daí, após conversar com a noiva e ver se a noiva topa essas casadinhas, né? De repente, de luz, aí elas vão começar a fechar um pouco juntas para poder viabilizar as economias. Porque também, se você começa a fechar tudo sem combinar, no final das contas, você não tem como ter um desconto. Você porque pode ser que a outra noiva não tope as mesmas coisas que você. Exatamente, exatamente. Pode ser que ela não esteja nessa mesma vibe de ter uma casadinha. Pode ser que ela tenha ainda outra que tenha, assim, ela toparia, mas, por exemplo, essa empresa de iluminação fez meus 15 anos, fez minha formatura, eu tenho uma relação com eles, eu quero que eles façam o meu casamento. Então, existe esse risco, né? De você precisar, às vezes, ceder uma preferência que você tem para ir para uma preferência da outra noiva. Acho que é um contrato de sociedade, digamos assim. Isso. Então, precisa entender que vai ter que ter uma certa flexibilidade dos dois lados, né? De que uma hora uma vai ter que ceder, outra hora a outra vai ter que ceder para poder encontrar algo que é o melhor para os dois, né? Para os dois casamentos. Em relação a custo-benefício, em relação a preferências, eu acho que é importante um pouco dessa frieza e racionalidade nesse momento. É porque assim, você tem, lógico, a princípio, dois caminhos para escolher a data. O emocional, do tipo, aquela data para mim é a data do meu aniversário de namoro e eu não abro mão, eu quero aquela data, então a data é uma prioridade, ela sobe na lista de prioridades, isso. Ela não é mais uma consequência de alguma prioridade, ela é a prioridade, né? Uhum. Mas normalmente a data, ela é uma escolha um pouco que traz elementos racionais, porque exatamente ela é operacionalizar alguma das prioridades que você definiu. No seu caso, por exemplo, era a presença da cunhada e a lua de mel. Para outras noivas, como essa minha noiva que eu citei agora, é a casadinha. Para ela era o importante. E a escolha do local, o local dos sonhos. Então, o local era prioritário. A data não. Ela se adaptou àquilo que era necessário para poder realizar naquele local. Entendi. Então, o que tem me chamado muita atenção sobre esses passos, passo número 1, passo número 2, é que isso às vezes gera na noiva uma inconsistência ou uma incoerência, melhor dizendo, com aquilo que ela mesma teria como prioridade. Então, trabalhar esse método assim mais ordenado,
de se chegar a uma data, ou a uma lista de convidados, ou a uma planilha orçamentária, é fundamental, sabe? Você pensar o que é importante para vocês, porque a data pode ser uma prioridade, mas pode ser que não, pode ser que ela seja um instrumento para realizar uma prioridade. Com certeza. Indira, te vou fazendo uma pergunta. Você acha que para a Bahia o quesito flores é um determinante na escolha das datas? Os fornecedores de casamento, eles costumam trabalhar com tabela anual e não com tabela mensal, pelo menos na Bahia, certo? É por isso que eu perguntei na Bahia, porque eu sei que em outros estados tem uma oscilação a depender do fornecimento daquela flor naquela época específica. Eu pergunto isso nem tanto pelo preço, mas pela acessibilidade a alguma flor específica. É, aí que eu ia chegar, exatamente. Eu sei que tem noiva que quer que tenha um buquê com uma proteia. Se for um buquê ou com a proteia ou com um girassol, são flores específicas que dão em períodos específicos. Mas para achar algumas, você acha que é flexível, que consegue encontrar? Ó, se for flor de buquê, normalmente sim, porque é uma quantidade menor e você consegue pagar mais caro por elas, tá? Isso. Mas se o seu desejo é ter uma decoração toda de tulipas, não adianta você querer casar em dezembro. Entendi. Não vai ter tulipa em dezembro para uma festa como toda de tulipas, entendeu? Quero hortênsias. Então, flores de inverno, flores de verão, né? É do mesmo jeito que você pensar um casamento todo de hortênsias ao ar livre. Ela murcha todinha. Ela murcha todinha por causa da maresia, mesmo que não seja, mesmo que seja um ar livre numa cidade que não é litorânea, a própria umidade do ar, umidade da Bahia, a umidade da região do litoral. Exatamente. Ou ao contrário, a umidade, quando é uma região muito seca, a flor sente, porque ela resseca logo. Então, tudo vai depender. Agora, em termos de valores, tem sim, Lari, mesmo os fornecedores trabalhando com tabela, como é o caso aqui da Bahia, tem épocas que, em termos de valor, as flores ficam mais caras. Então, isso às vezes, ou os fornecedores fazem compensação em termos de quantidade de flor ou tipo de flor, ou realmente eles impactam ali na hora de dar o preço. Principalmente os meses de junho, por causa do impacto do Dia dos Namorados, e o mês de flor mais cara de todos é o mês de maio. Das mães, né? Por causa do Dia das Mães, por conta de todas as... por conta de todo o comércio de flores que existe, porque flor é comprada em leilão. Tá? Então, quanto maior a procura, maior o preço. Então, meses de menor procura são os meses em que você tem flores mais baratas. Você vê que isso é uma técnica que agosto é casar, que agosto o quê? Que maio é caro para casar porque é o mês das noivas. Não é. Muito é por conta do Dia das Mães, da procura das flores. Exatamente. Você sabe o que eu acho interessante? Existe muito esse mito mesmo de que casamento é caro só porque é casamento. Né? Não é. Nenhum fornecedor precifica o seu trabalho simplesmente porque chama casamento. Por exemplo, o meu valor de assessora não é diferente de um 15 anos ou de um casamento. Mas ele é diferente de uma festa corporativa ou de um aniversário comum que não 15 anos. Por quê que é diferente? São menos horas de trabalho, são menos itens para fechar, são menos fornecedores para negociar. Então, se você tem menos trabalho, necessariamente você tem um preço mais enxuto. Se você tem uma demanda maior, por exemplo, buffet. Você fala, por que um buffet para um aniversário é mais barato do que para um casamento? Um casamento são mais horas de trabalho. Um casamento tem um menu mais sofisticado. Um casamento tem a necessidade imprescindível de ter mais garçom, porque as pessoas têm uma tendência a estar mais exigentes com relação à prestação de serviço, né? Os próprios convidados, a família, realmente incorporam um nível de exigência muito alto. Então, esses fatores não são fatores que dizem respeito ao fato da palavra casamento. Não é mágico, é porque é casamento. O fotógrafo, o que é mais caro fotografar? A maquiagem. As pessoas sempre me perguntam, por que maquiador de noiva é mais caro? Porque a noiva quer o profissional exclusivamente para ele o dia todo. Sem falar que existe também uma prévia
que é cara. Você pensar que aquele profissional ele vai fazer aquilo ali em você 2 vezes. Mas Ele vai fazer. a prévia é cara, Lari, concordo. Mas se você parar pra pensar, por exemplo, num dia de salão, ele maquia quantas pessoas? 7, 8? Mas entenda, não necessariamente. Eu tô dizendo isso porque eu já tive noiva que passou 6 horas na prévia, sem conseguir escolher. É isso. Entendeu? Então, assim, só na prévia, ela tomou 6 horas do maquiador. Se aquele maquiador tivesse foto de convite, né, de formanda para fazer, quantas formandas ela faria nessas 6 horas? Pelo Então, ele menos precisa 3. estar disponível para você, não só no dia do casamento, mas Exatamente. também na prévia. Então, Entendeu? você paga, não é só pela maquiagem. É claro que a maquiagem de noiva é mais elaborada, sim. É uma maquiagem que dura mais horas, é uma maquiagem que tem mais técnica, com certeza tem mais estudo por trás, né? Um maquiador mais especialista. Mas além de todos esses itens, você paga pela exclusividade do profissional. O profissional tá ali o dia inteiro. No dia do seu casamento, o profissional não pega mais ninguém, é só você. Exatamente. Então, você paga, entre aspas, pela agenda completa daquele fornecedor naquele dia. Então, desmistificar ajuda muito a gente a não só entender, como aceitar e trabalhar melhor as despesas. Eu já tive uma noiva, tive uma noiva que falou, Indira, pra mim, maquiagem não é uma prioridade em termos de dia da noiva. Eu vou a um salão fazer uma maquiagem. Eu posso? Claro, acho que pode. Você vai ao salão, você faz a maquiagem, faz o cabelo, você vai sair lá de roupa, pega seu carro, tananã, e volta para o lugar e bota seu vestido. Isso. É uma produção como se você fosse para uma festa. Tem algum problema nisso? Não. Isso é uma estratégia de economia? Sim. É comum? Não. Por quê? Porque não faz parte dos desejos das noivas, das vontades que elas têm de ter um making-off, um fotógrafo, a mãe, né? Toda uma O que vivência. ela não pode é gerar uma expectativa de que ela vai ter o mesmo que ela teria se ela fosse fazer um dia de noiva. Então, você, por exemplo, não vai ter sua foto com um hobbyzinho e um fotógrafo lá com você. Você tem que ir plena, sem mais ninguém acessar o espaço. Você precisa entender que se der alguma coisa, né? Se o véu... Quem que vai prender seu véu? Vai ser alguém do cerimonial? Vai ser sua própria mãe? Se isso afetar o seu penteado, não vai ter quem repare, né? Então, é você e você. Você tá assumindo o risco e a responsabilidade. Eu tenho uma noiva que vai... Eu tenho uma noiva que vai casar em Morro de São Paulo e ela achou o deslocamento para montar o bolo muito alto. Realmente a pessoa, a boleira tem que sair daqui para montar um bolo em Morro. Ela é um dia inteiro de trabalho, ida e vinda. Ela vai fazer 2 bolos de um andar e os amigos vão levar. Se esse bolo cai, você está disposta a casar sem bolo? Pois é. Se você estiver disposta a casar sem bolo, ok, mas você não pode ter a expectativa, como a Lari falou, né? Não pode ter expectativa de uma coisa que pode dar errado. E então, tá tudo bem. E é tranquilo. Quando a gente paga um casamento, a gente está pagando pelo backup, a gente está pagando pelo plano B, C, D, E, F, G. Aquilo que você falou, acho que uma vez, acho que foi você que falou pra mim. A gente paga, às vezes, o seguro do carro pra gente não usar. Não usar. Então, a gente paga o fornecedor de casamento, independente de qual seja ele, muito para o que ele pode te oferecer caso você precise, mas que a gente torce para não precisar usar. Mas a boleira, se você pagar ela, pagar o deslocamento, eu tenho certeza que ela não vai levar só essas flores de açúcar que você contratou. Ela vai levar várias outras. Se a sua for derreter, se a sua for quebrar, ela vai, nem que ela dê um jeito, ela leve a massa para ela fazer algumas ali na hora, para preencher. Ela vai dar um jeito. Elas chegam, Lari. Elas chegam cheias de bisnaga, de creme, de pasta americana, de flores extras. Quando elas vão montar, elas montam um ateliê, tem o açúcar para finalização, enfim, uma série de ferramentas, inclusive, que elas levam para fazer essa finalização, né? Com certeza. E precisa ter mesmo, para que a gente possa ter essa segurança que você realmente pagou. Aí você pagou pela segurança, né? Pois é. E voltando um pouquinho para a questão da data, Lari, quando as noivas falam de destination, como é que elas falam muito assim sobre feriadão? Eu tenho um pouquinho de cuidado com a coisa do feriado, sabe? Elas chegam dois muito lados. assim elas chegam muito com esse imaginário de que o feriado é melhor. É isso que eu ia falar. Tem os dois lados. Tem as noivas que acham que feriado é incrível porque elas pensam na logística dos convidados.
Então, elas pensam que os convidados vão ter uma flexibilidade maior para estarem presentes realizando aquele casamento de 2, 3 dias, né? Então, eu acho que a noiva que prioriza o feriado, prioriza por isso. As pessoas que precisam viajar, então vou facilitar a vida dos convidados. Mas tem as noivas que se preocupam com o preço mais caro, porque elas sabem que a procura em feriados talvez é maior. Uma outra coisa que eu me preocupo muito, Indira, com Mais caro feriado, para elas acham. para elas. Tá. Elas Para não elas. pensam que é mais caro para o convidado, né? Isso é uma coisa que eu tenho alertado muito as minhas noivas. Não. Elas acham que é mais fácil para o convidado, mas na verdade elas podem estar gerando um problema para o convidado. Um Porque no custo a mais, feriado né? o custo é muito mais alto, tanto de passagem quanto de hospedagem. Normalmente você tem que ficar mais dias, você não consegue uma diária só. Então, mesmo que você fale, eu vou para o casamento do meu amigo para voltar no dia seguinte, você não consegue, você tem que ter vários dias. E isso impacta muito. Você sabe que a gente tem. Eu fiz um levantamentozinho breve, assim, né? Peguei uma amostra de casamentos em setembro, o feriado de setembro e os casamentos fora de feriados em destination dos anos anteriores que eu fiz. E você sabe que a quebra, né? A falta de convidados foi maior no feriado? Sério? Ó, Sério. para isso, por conta do preço. A gente, né, depois conversando com a noiva e tudo, a gente atribui ao preço. E eu realmente entendo isso, porque quando o preço fica de tal maneira que fica proibitivo para o convidado nem se... Cria uma assim, objeção, né? Ele fala assim, vira uma poxa, eu não objeção. tenho condições de ir. Uma outra Exatamente. coisa, Indira, que eu me preocupo um pouco com o feriado é a depender do local onde o casamento vai ser realizado, do fluxo de pessoas externas. Então, por exemplo, se você pretende casar num hotel muito grande ou um resort, que ele não feche exclusivamente para o evento, isso Concordo. é um porém. Se você vai casar em um lugar, por exemplo, eu quero casar na Igreja da Vitória e tô indo nas vésperas do carnaval. Meu amigo, Não vai, né? Eu tive uma vai noiva ser que um casou no problema. Baluarte. Eu tive uma noiva que casou no Baluarte na véspera do carnaval. Aí teve um bloquinho no dia, de manhã e tal. Mas foi de manhã, deu tudo certo. A gente já Tudo sabia, a certo. gente se organizou. Mas assim, foi tenso. A mãe dela ficou tensa, as pessoas ficaram tensas, né? Uhum. Os convidados achavam que não iam conseguir chegar e tal, porque ali, né, Santo Antônio, além do Carmo, ali, quando tem bloquinho, né, para tudo, né? Mas deu tudo certo. Eu não sei se Osana da Live ainda tá aí. Você falou isso do bloquinho, eu lembrei. A gente passou por uma situação, tem uns 2 anos, né? De uma situação muito parecida com essa. Foi na Esse Doroteia. casamento meu foi com a live também, inclusive. Foi Foi também. com. Foi. Eu acho que o que eu tô falando foi na Doroteias. Aquela igreja que fica perto do TCA, né, É Doroteias? Doroteias, Doroteias. Pronto. Passou um trio elétrico na hora que a assessoria estava arrumando o cortejo. A noiva não tinha entrado ainda. Foi Cris Ainda Mel? bem. Foi! Você sabe dessa Eu vi isso nas redes sociais. Cris falou, eu vou lá. É o quê, Cris? Eu vou lá. Eu tenho que fazer Minha filha, alguma coisa. assessora. Ó, minhas colegas assessoras, vocês sabem o quanto eu dou valor a cada uma de todas nós. A gente para trio elétrico. Eu já parei corrida. Xande, beijo. Xande. Eu já parei corrida. Corrida de largada, Corrida. de uma corrida de triatlon Mentira. na Porta do Amado. Meu Deus. Aí Cris Eu tenho Mel certeza, eu consigo subiu. ver Cris Mel subindo lá. Tá... Cris Mel subiu no trio elétrico e falou: olha o seguinte, vai ter um casamento aqui agora, tá entendendo? Podem tocar a música de vocês. Eu só peço que na hora da entrada da noiva vocês parem. Aí, pode deixar, pode deixar. Se você quiser, você até fala qual é a música que ela vai entrar, que a gente toca aqui. Aí a Osana dá um live. Você é louca? Eu aqui Bota a Osana em cima do trio. Osana em cima do trio com o violino, tocando a marcha nupcial. Olha, foi muito engraçado. Muito engraçado. A gente faz arte, viu? Eu tenho Pois certeza é. absoluta. Eu consigo imaginar, porque realmente, assim, a gente se veste do sonho da noiva de uma maneira tão, assim, a gente incorpora de uma maneira tão profunda, né? Que a gente só consegue ver, tipo, assim, o que precisa ser feito para dar certo. A gente vai Pra ela fazer. nem ficar sabendo, né? Pra noiva nem ficar sabendo. Não, Porque só o fica trio elétrico foi embora, minha filha. O trio elétrico foi embora antes da noiva chegar. esse outro casamento foi um casamento lá no Amado. Essa corrida não foi anunciada, nem o Amado sabia. E aí
a montagem, o bolo e a parte de som, iluminação e tal, os caminhões estavam parados e só iam conseguir passar dali a 4 horas. Aí eu fui na... Mas imagina eu nesse meu porte, cheinha, né? Porque gordinha não, eu sou bem cheinha, assim. Eu, ó, corri do Amado até o Elevador Lacerda, aonde tá, no Mercado Modelo. Corri, ó. Corri. Cheguei lá e falei, moço, tem que parar, porque eu preciso passar aquele caminhão por causa do casamento, não sei o que, blá, blá, blá. Aí o cara virou pra mim e falou assim, não, mas a largada é lá do Amado. Vamos lá. Aí ele pegou, veio comigo, quase morrendo. Aí, ó, corre, 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 corre. Chegou lá na hora da largada. Sério, sem brincadeira, Lara, eu não tô exagerando, não tô falando a verdade. Juro, não acredito. O cara tava assim pra dar um tiro na largada, a gente para tudo. Cena de novela, sabe? Foi até um casamento de um fornecedor, o Thiago Morhalen, que é fotógrafo. Que, enfim, eu tava fazendo assessoria dele, eu fiz a assessoria completa dele. Aí fui lá, corri, 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 chegamos lá, paramos, aí libera o caminhão para passar. Aí passa o caminhão. Chegou, ok. Pá! Pode largar. Meu Deus do céu. Eu consigo imaginar a Cris Mello subindo no trio elétrico. Moço, pelo amor de Deus, para tudo! Não, moça, ela chegou assim, filho. Moço, pelo amor de Deus, sabe que vai ter um casamento aqui? Tem que, não pode tocar, não, na hora. Muito engraçado. Mas são essas peculiaridades que você precisa observar com relação a feriados. Por exemplo, se você vai casar, eu vou casar em Itacimirim, na praia. Ou em Guarajuba, que tem mais movimento, né? Toma cuidado com o feriadão, que a praia vai estar cheia. Então, se você quer aquelas fotos naquela praia vazia, ou você vai casar em um espaço realmente que tem um acesso mais difícil para as pessoas, né? Então, uma praia mais isolada. Ou então, você tem que saber que você está sujeito a passar com um vendedor de sunga que vai parar e vai ficar olhando assim, como eu também já vi várias vezes. Então, tem que ter essa mente tranquila. Eu acho que a escolha da data que parece algo tão despretensioso, tão assim, né, tão simples, mas traz muitas consequências. Então, quando a gente reflete bem, amadurece bem, pensa bem, a gente consegue transformar ela... Primeiro que numa etapa gostosa, né? Porque eu costumo dizer para os casais, pelo amor de Deus, minha gente, senta e curte cada etapa, vai escolher a data... Faz isso num jantar a dois, vamos conversar aqui, aí abre um calendário, bota lá um calendário bonito assim na parede, ou pega um calendário bacana e começa a marcar quais são as datas possíveis, quais são as... Pega lá a listinha de prioridades, que eu já dei a dica de abrir um bom vinho, fazer a lista de prioridades, aí agora você tá jantando. Então, porque isso vai virando memória, né, Lari? Vai, com certeza. Eu sempre digo isso também. Tudo no meu casamento eu tentei fazer dessa forma. Ou envolvendo o marido, ou envolvendo amigas. É muito gostoso você poder aproveitar. E a data depois você vai lembrar. Porque tem gente que a data depois passa batida. Qual foi a data mesmo que a gente escolheu? Qual foi a data que ficou mesmo? Porque às vezes é algo tão mecânico, então por mais que ela seja uma escolha racional, ela tem que ser uma escolha que ela tem que ser feita com emoção. Uma coisa, né, é diferente da outra. Exatamente, exatamente. Ela tem, se é um racional para viabilizar algo que é emocional e importante para vocês, né? Então, não é a racionalidade pela racionalidade, não é só, tipo, vamos ali, bora ali, partiu casar, tipo, né, igual o rapaz do Big Brother. Partiu, né? Partiu. Então... Você aceita? Partiu. 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 Não, com certeza. Tem que ser algo que tem que ser conversado. Eu acho que é importante também, antes de dar o ponto final, dar uma conversada com a família, ver se é viável para as pessoas mais próximas da família. Outra coisa importante, Indira, ver se não tem ninguém muito próximo casando no mesmo período. Seja uma grande amiga do grupo de amigos ou algum familiar, porque às vezes isso pode justamente tornar mais inviável a participação de algumas pessoas. Então, às vezes você quer fazer um super casamento de final de semana em Itacimirim, mas no final de semana anterior
poxa, sua melhor amiga, não necessariamente a melhor amiga, mas uma grande amiga vai casar, vai estar em lua de mel, vai estar viajando, não vai poder ir pro seu casamento. Eu já tive duas noivas que uma mudou a data da lua de mel para poder estar no casamento da outra, porque elas eram muito amigas. Pois é, gente. Não era melhor deixar ela casar, curtir a etapa dela de lua de mel dela, depois você casa. Casa que cada caso é um caso, né? Mas assim, se der para Elas você conciliaram, marcar... viu, Lari? Mas assim, foi uma conciliação delas mesmo. Elas Uhum, foi meio que um arranjo até para elas, porque era operacional, era viável, assim, ficava melhor até. Elas acharam uhum. que aí as pessoas vieram, passaram uma semana, fizeram um casamento, depois outro. Mas foi uma coisa muito, como você disse, foi conversada e pensada, né? Normalmente É, não é assim. é. Não é assim, e às vezes a pessoa, poxa, o amigo tá numa situação financeira que não é tão boa, tá meio apertado, Sim, e aí sim, ele se sim. sente numa obrigação de dar bons presentes para os dois, e aí fica nessa situação, precisa se apertar para dar um bom presente, ou alguém da família também que tá passando por isso, tipo, poxa, duas sobrinhas que estão fazendo casamento perto, eu tenho que dar presente para as duas. E isso às vezes coloca a E, pessoa gente, numa ó, falou de situação, presente, os tipo assim, casais já ficam pensando, eu acho que eu não vou casar perto da minha prima, não. é, exatamente. Ou vou mudar aqui essa Acho que data, eu vou mudar, porque porque aquele meu tio que ia me dar um presentão, acho que um presentão vai sair de uma geladeira para um jogo de cama, 8 peças. Pô. Vai descer o Não que um nível jogo do de cama presente. 8 peças seja um mau presente, mas sair de uma Não, geladeira de para um jeito jogo de cama é um prejuízo. é um Quem tá prejuízo. contando com isso, né? Vai É fazer um reforma. Não, prejuízo. eu dou não sei quantos sacos de cimento. Aí já virou, não, eu vou dar uma maçaneta. Não, mas falando sério, é importante ter esse cuidado. É Eu importante, acho porque também. isso pode ser inviável para algumas pessoas. Às vezes uma pessoa vai casar no interior e você na cidade, então você faz a família toda dar essa girada. Às vezes a pessoa não consegue 2 folgas na semana. Então eu acho bom A não também dar essa ser que, sondada. ó, eu de novo trazendo aqui, fazendo o papel de advogada do diabo, a não ser que essa seja a sua intenção, ter menos convidados presentes. É Pois é é. uma outra situação. Pois é, você não quer que aquela parte chata da família vá e você marca bem na época que você sabe que ninguém vai poder ir, né? Aí você faz de propósito. Pode É, ser. pode ser Pode também. ser. Pode ser. Estratégia também, quem tá marcando o casamento por agora, justamente por essa viabilidade de um casamento pequeno, de um casamento que você tem licença poética para fazer um evento bem pequenininho, você tem licença poética para você chamar quase ninguém e dizer, não, gente, é o momento. Tem gente que tá optando por essa Mas justificativa você sabe o que mesmo. é engraçado, Lari? Tem algumas noivas minhas dizendo que o convidado está dizendo não é o momento, mas eu vou assim mesmo. Mas é o quê? É o Não é o momento. momento, tudo bem, eu entendo, mas eu vou assim mesmo. Mentira! Juro. Eu Meu tenho uma noiva que casa em Deus! agosto que me confidenciou isso. Ela tá fazendo um casamento para 60 pessoas. E ela disse que, assim, ela já ouviu de um convidado dizendo: Não, eu entendo que é o momento, mas pode me chamar que eu vou assim mesmo. O povo tá sem aguentar mais ficar sem festa. Então, O povo tá tipo assim, e ó, eu já falei para as noivas que estão adiando para depois, que elas tratem de dobrar a quantidade de bebida, de viu? bebida. Porque o casamento não vai acabar. Tem uma noiva lá do grupo que ela tá com uma relação muito legal de adiamentos com o espaço. O espaço tem sido muito compreensivo. Aí ela disse que virou para a mulher do espaço e falou assim: Olha, eu tô quase reservando o domingo também, porque eu tô achando que o povo vai emendar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Você tá sendo tão gente boa que eu acho que eu vou reservar o domingo. Aí a gente não tem perigo de precisar acabar a hora da festa, né? Vai ficando. Ficando. Ah, a assessoria tem que ir embora. Tá, pode ir embora, a gente fica sozinho aqui mesmo. O gerador desligou, não tem problema não, a gente faz uma batucada na A mesa. gente faz uma batucada. Pega a garrafa de uísque, toma no gargalo. E Pois batuca. é. Podem levar os copos, deixa as garrafas. Lari, sua linda, sua maravilhosa. Você que é. Tudo muito bom. É uma delícia ter você aqui. É sempre bem humorado e muita informação, muito conteúdo. Com você é sempre muito, muito bom. Oh, Muito querida, obrigada por ter obrigada. aceitado o meu convite nesse novo projeto, essa coisa meio, né, assim, que a gente está realmente focado muito em trazer segurança, tranquilidade
para as nossas noivas iniciantes, principiantes. Isso é muito importante, o seu papel nisso tem sido, assim, fundamental, de dar orientação, de trazer essas explicações com profissionalismo, né? Não é só opinião sua, é realmente muitos anos de experiência, muitos casos, né? De bagagem que te trazem essa condição de dizer, não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não é fórmula pronta, como você fica dizendo aí, né? Não é fórmula Eu digo pronta. o tempo todo, gente, não é receita de bolo, não é fórmula pronta. Não é. Não é. Obrigada demais Vou pelo fazer um rios com receita de bolo. Tá, vou fazer. Eita. Vai fazer. Falei. Vai fazer. Acabei de ter ideia. Vou falar, vou fazer. Vai fazer. Adorei demais. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada. Sempre muito divertido. E a gente sempre sai aprendendo, né? Eu saí daqui já com aprendizados. Ah, imagina, você que ensina tanto pra gente, todos os fornecedores de casamento estão cada dia mais afiados aí nos aprendizados que a gente tem aí, tanto com o Lamour, que é sempre muito bom, porque a gente tem a possibilidade de ver casamentos reais, de ver dúvidas reais, né? Aquelas situações tão naturais e tão típicas das noivas, que a gente precisa estar sempre olhando com carinho, com compreensão, para que a gente possa aprender cada vez mais. E lógico, lá no nosso de marketing. De marketing também, que, né, tem ajudado tanto a gente, a todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Vou deixar obrigada a você. Tá, deixa que eu vou compartilhar. Pra gente compartilhar depois. Para as noivas poderem assistir depois. Lari, obrigada, meu amor. Obrigada demais, amei. Tchau, tchau. Tchau.